Amém? Vamos ficar só um pouquinho de pé, para a gente fazer uma leitura, né? Exercitar o joelho. Glória a Deus. E vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Essa leitura tem tudo a ver com o assunto que nós vamos tratar nessa noite, que fala do Evangelho da humanização do ser. Glória a Deus. Da humanização do ser. Glória a Deus. João capítulo 1 diz assim a palavra de Deus no versículo 1: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Por favor, agora versículo 14. Versículo 14, mesmo capítulo. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração e daqui a pouco a gente vai começar a louvar a Deus. Você que está em casa, você que está chegando aí agora para nos acompanhar, sejam todos bem-vindos. Nós fizemos a leitura de João capítulo 1 e nós vamos orar agora, pedindo a Deus a bênção sobre esse lugar, sobre as nossas vidas, sobre você que está em casa, e os irmãos que estão aqui também, sintam-se abençoados pelo Senhor. Vamos apresentar o nosso culto a Ele. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. E apesar de nós, Senhor, apesar de nós mesmos, das nossas falhas, das nossas limitações, apesar de sermos quem somos, nós estamos aqui hoje, Senhor, porque temos um coração que Te quer, um coração que Te busca. Pai, nós sabemos que não existe outro caminho, não existe outro lugar para que a gente pudesse procurar uma saída para nós, uma salvação para nós. As palavras do apóstolo Pedro, teu servo, ó Senhor, ainda continuam firmes em nosso coração e nossas mentes, quando ele diz: para onde nós iremos, se somente Tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. E é por isso que eu estou aqui hoje, Senhor, porque não há outro meio, não há outra forma, não tem outro lugar, mas só no Senhor eu encontro palavras de vida, e não vida humana somente, mas vida eterna. Por isso eu peço que o Teu Espírito Santo nos ilumine, que o Teu Espírito Santo nos conduza, que a nossa mente seja conduzida a ouvir Tua voz, Senhor, que o Teu Espírito Santo faça com que a palavra que dita nessa noite, ela entre nos corações e produza aquilo que é necessário, corrigindo, exortando, Senhor, levando fé, enfim, aquilo que for o Teu querer para cada um. Senhor, aqueles que estão em casa, apesar da distância, que eles possam sentir o Teu Espírito Santo com eles, como nós queremos sentir o Teu Espírito Santo conosco aqui também. Nós não podemos fazer um culto vazio. O único vazio tem que ter aqui é o vazio de nós mesmos, é o vazio da gente, é o vazio do nosso ego, é o vazio da nossa carnalidade, da nossa intelectualidade limitada. Esse é o vazio. Mas nós precisamos ser cheios da Tua presença, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo. Essa presença é necessária nesse lugar e em nossos corações. Assim eu peço, Senhor, a visitação do Teu Espírito em cada coração, que o Senhor venha nos encher com essa graça, e todos, ó Pai, aqui presentes e os que estão em casa acompanhando online esse culto, também sejam impactados nessa noite e louvem ao Senhor, porque o Senhor é digno. Senhor, nós apresentamos então esse culto
esse momento, essa 1h e pouco, 1h30 que vamos ficar aqui, nós já apresentamos ao Senhor, consagramos. Nós tivemos tempo hoje para tantas coisas, mas agora nós consagramos um pouco do nosso tempo para colocarmos diante do Senhor como uma oferta, Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido. Pai, recebe o louvor da Tua igreja. A Tua igreja vai cantar não só com os lábios, porque nós não queremos ouvir esse povo honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas que a gente venha Te louvar com o nosso coração nessa noite. Que a gente venha Te louvar com o nosso ser, com a nossa essência, para que o Teu nome seja verdadeiramente engrandecido através das nossas vidas. Assim consagramos a Ti tudo isso, Pai, e pedimos a Tua presença, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode aplaudir Jesus, aplaude Jesus. Mas aí se ele quiser falar para sentar, pode, se quiser ficar de pé, ele que manda, tá bom? Louvado seja Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor, é dia de receber honra, glória, hoje e sempre. Nós sempre cantaremos ao Senhor, nos alegraremos dele, né? Aleluia. Vamos declarar que o Senhor é santo, o Senhor nos liberou. Amém?
cheguei ontem pensando a respeito dela, né, sobre os textos que falam sobre ela, né, ela é baseada no livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17 e 18, que fala, né, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, né, que falte mantimentos, né, que não haja vacas nos currais, que as ovelhas sejam arrebatadas. Todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É isso que o texto fala. Ele também é uma canção, né? O texto de Abacuque fala que é uma canção, né? Feita para os músicos de cordas, né? A canção fala sobre isso. No começo está dizendo sobre uma oração, mas é uma exultação de vitória. Em tempos de tragédia, em anos de tragédia, provavelmente quem escreveu isso estava passando por um momento de sofrimento. Mas ele falou: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que essa seja a sua certeza, que você possa se alegrar no Senhor, independente do que estiver acontecendo na sua vida, seja algo bom, seja algo ruim, que você se alegre no Deus da sua salvação. Uma outra parte que fala nessa canção, fala que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem no amanhecer. Isso está também no Salmo 30, no verso 5, né? Fala que a ira do Senhor ela dura um instante, mas a sua misericórdia ela é eterna. E ele fala: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Que a gente também possa ter essa certeza, acreditar que se estivermos passando por um momento de tribulação, se essa noite está longa, que breve o Senhor virá. Nós aguardamos o Senhor, né, como aquele que aguarda o amanhecer. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos louvar Ele por tudo que Ele nos fez. Senhor.
Pai, Deus abençoe vocês. Pastor David está com a palavra, Deus abençoe a todos vocês. Vocês tenham uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bom, amém. Deus é bom, né? Deus é bom, continua sendo Deus em qualquer circunstância. Glória a Deus. Bom, nós vamos orar pelas famílias agora da igreja. E nós temos que apresentar algumas pessoas. Hoje faleceu o cunhado da irmã Núbia, né? Eu esqueci o nome do rapaz. Acho que é Carlos Lacerda. Lacerda, né? É isso mesmo. Então assim, a gente sente muito, né? Eu falei com a Núbia, troquei algumas palavras com ela. A gente sente muito e assim, por isso que, Gabriel, a gente tem que continuar se cuidando, sabe, irmãos? Por isso que aquela história, eu sou sintomático, mas a gente tem que entender que tem pessoas que não são. Entendeu? A questão é que às vezes a gente é aquele que leva o vírus para todo mundo, a gente acaba matando outra pessoa sem querer. E eu acho que tem que ter responsabilidade. Eu volto a dizer, se tem uma coisa que eu me irrito, irmão, se eu sou ser humano, então você me perdoe, porque eu, como ser humano, eu também me irrito como você. É quando eu escuto frases de pessoas da igreja que talvez não façam por intenção. Eu quero até que quem está me assistindo entenda o que eu estou falando. Às vezes não fazem por intenção, má intenção. Mas acho que a gente precisa desenvolver nossa mentalidade, sabe? E às vezes as pessoas começam a comparar a igreja com um trem. Começa a comparar a igreja com um supermercado, com um shopping center, com, sei lá, bar, restaurante. E eu quero dizer para os irmãos que nós não podemos ser comparados. Porque as pessoas dizem assim, mercado pode, padaria pode, trem pode, só igreja aqui não? Cara, não. A gente não pode ter aglomeração. Eu acho que o número de irmãos aqui está ótimo, viu? O jeito que a gente está aqui. Eu acho que aqui caberia até mais alguns aqui. Quero até dizer para os irmãos de casa, ainda tem vaga. Ainda tem vaga. A igreja luterana, por exemplo, ela tem uma igreja grande e cheia. Eu tenho contatos nos grupos, né? Eu não tenho acesso a só irmãos do Brasil para Cristo. A gente conversa com outros pastores, outros irmãos. E a gente fica perguntando, e aí, como é que você está fazendo aí? Como é que está acontecendo aí na sua igreja? A gente tem os contatos. E os mais responsáveis, o que eles fazem? Olha, pastor, aqui, como a igreja é grande, a gente faz a agenda, ou seja, as pessoas se inscrevem para o culto. Agora imagina, uma igreja com 280 membros, quase 300. Então eles não podem receber todos os membros, não tem como. Eles não teriam nem espaço para fazer um distanciamento igual nós fizemos aqui. Então esses pastores fazem o quê? Eles fazem o distanciamento e eles falam, a gente tem até quase 300 membros, 280, a gente vai colocar no máximo 120 membros aqui. Quer dizer, 30%, 40%, não é 50%, é 30%, 40%. Para a gente manter o quê? O cuidado. Pode ser que a gente pegue o coronavírus, irmãos, lá no trem. Pode ser que a gente pegue na padaria na esquina ali. Eu só não quero que ninguém pegue na igreja. Porque a igreja é melhor que a padaria. Porque a igreja é melhor que o trem. Se lá ninguém tem responsabilidade, aqui tem. Então eu não gosto quando as pessoas ficam comparando, pode se aglomerar em todo lugar mesmo na igreja. Não, legal, vamos se aglomerar, vamos pegar o vírus aqui. Depois a gente sai no hospital dando glória a Deus. Então, irmãos, eu penso que eu estou dando essa mensagem aqui, por quê? Porque cada vez que alguém perto de mim que morre de Covid, eu me sinto incomodado.
Eu sei que tem gente que fala, é vida que segue, porque não morreu ninguém da casa dele. Então, quando não é na minha casa, a vida é que segue. Eu só sinto quando é minha mãe, meu irmão, meu filho, aí eu sinto, entendeu? Mas quando é o outro ali, é a vida que segue. Então, irmãos, nós não podemos ter na cabeça assim, ó, o vírus acabou, ele não acabou. Tem gente sim que é assintomático, sim, e eu louvo a Deus por isso. Mas tem gente que, se pegar, é um abraço. É um abraço. Então, irmãos, você que está em casa, os irmãos estão aqui, eu digo para os irmãos, ainda tem mais vaga aqui, viu, irmão? Não fica com medo não, que a gente está num distanciamento social bonitinho aqui na igreja. E ainda tem espaço aqui, porque os irmãos, uma parte está em casa, assistindo online. Mas, se um dia chegar aqui, se alguém falar para mim, pastor, se lotar aqui, o que você faz? Gentilmente, eu vou pedir para os irmãos que são mais, assim, digamos assim, os irmãos são mais maduros na fé. Porque tem aqueles que vocês podem contar, entendeu? Se acontece de lotar aqui, você dispensa alguém, eu falo, dispense. Sem medo, irmão. Sem medo. Por mais que, pô, me dispense. Não, não é que eu estou te dispensando, estou salvando a tua vida e a minha. Por amor. Então nós estamos aqui hoje, graças a Deus, num espaçamento bom. Mas se lotar, irmãos, não rola o culto. Não rola o culto. Amém, meus queridos? Porque a gente tem que ter responsabilidade. E eu não creio num Deus fatalista e determinista. Não creio nisso. Eu creio que tem um mistério. Um mistério. E aí é mistério. Quando eu falo de mistério, a minha opinião não conta. Ó, a minha opinião não vale nada, porque é mistério. Mas eu não sei explicar como que Deus trabalha com esse negócio de vida e morte. Não faço a menor ideia. E Ele também não contou para ninguém. Nem na Bíblia Ele contou isso aí. A única coisa que eu sei, meus irmãos, é que eu não acredito num Deus determinista. O que é um Deus determinista? Não quero tomar muito tempo não, mas eu preciso muito dizer isso aqui. O que é um Deus determinista? Que tudo está determinado. Tudo, absolutamente tudo. Eu sei que tem coisas que estão determinadas. Porque na própria Bíblia diz que Ele determina o dia, Ele determina as coisas. Isso eu creio. Nisso eu creio. Mas eu não acredito que Deus determina absolutamente tudo que acontece. Não pode ser. Por que não pode ser? Porque eu acredito, irmãos, que se alguém diz assim, olha, você nasceu e você estava determinado a nascer. Aí a pessoa fala, mas só que eu sou fruto de estupro, pastor. Eu nasci de um estupro. Para eu dizer que Deus determinou você nascer, eu tenho que dizer então que Deus e o estuprador estavam juntos no negócio. Eu tenho que dizer que os dois faziam parte de um plano para estuprar a pessoa. Eu não posso aceitar um Deus que estupra. Então eu acho que tem ações que são nossas. E eu não sei, por isso que estou falando do mistério. Está cheio de teólogo dando resposta para tudo. Mas a verdade é que tem mistérios que nós não sabemos. Nós não entendemos. Então eu não vou sair por aí tentando Deus, dizendo assim, ó, se tiver que morrer, a gente morre mesmo. Porque é Deus que determina. Então eu digo para uma pessoa que acredita nisso. Então se você acredita nisso, nunca mais vá ao médico. Nunca mais se cuide para nada. Ande à vontade, do jeito que der. Porque afinal de contas, para que você precisa de médico? Se você só vai morrer quando você tiver que morrer mesmo. Se você tem um dia e hora marcada, meu querido, independente do que você faça, ninguém precisa mais gastar com convênio médico. E está tudo determinado mesmo. Então, as mesmas pessoas que dizem que se alguém morreu de Covid não podia ter sido evitado porque já tinha um plano de Deus nisso, desculpa. Então nós perdemos muito tempo indo ao médico. Porque se Deus determinou tudo, então o médico para nós é uma bobagem. A ciência também é uma besteira. Então você pode ficar em casa com um monte de coisa. Você vai ter 20 infartos e não vai morrer. Porque Deus não deixa. Então, meus irmãos, eu acho que a gente tem que ser ponderado. Porque eu estou cansado de ouvir direto pessoas postando coisas assim, sabe? Na igreja, na feira pode, no bar pode, não sei aonde pode, e querendo igualar a gente a esse pessoal.
Nós não somos como esse pessoal. Nós somos um povo responsável que ama o próximo. Amém, meus irmãos? Amém. Em nome de Jesus. Então fica a minha solidariedade à família da Núbia, que mandou uma mensagem para mim chorando, contando da perda da família. E ao mesmo tempo dou graças a Deus de Deus ter guardado o Francisco. E aí eu posso dizer que é Deus dando livramento. Está entendendo? Então, irmãos, vamos tomar cuidado, tá bom? Às vezes a gente pensa, eu sou sintomático, eu não sei o quê, mas a gente tem pessoas que não são, e a gente tem que olhar pelo nosso próximo. Em nome de Jesus, tá bom? Então fica aí meu carinho à família da Núbia, o nosso carinho como igreja, e vamos orar pela família, para que o Senhor console os corações. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer também que nós entramos hoje, eu pedi até para pôr uma amarelinha ali, porque é o mês que fala sobre prevenção. Essa coisa de suicídio, não é isso? Pessoas que cometem suicídio, enfim. Então, a gente vai estar falando isso, vou estar convidando a Dani aqui, talvez nos próximos domingos, para dar uma palavrinha sobre essa questão, tá? E que a gente esteja orando também por essas pessoas que, até nesse período de pandemia, têm entrado em desespero, algumas dado cabo da própria vida, e que Deus tenha misericórdia dessas vidas, em nome de Jesus, tá bom? Agora, o que a gente precisa crer? Que Deus pode intervir. Determinar é uma coisa, intervir é outra. O que é intervir? Intervir, eu tenho que orar crendo que Deus pode mudar o curso das coisas. Está entendendo? Deus pode mudar o curso da história. Por exemplo, você tinha tudo para morrer, mas você orou e Deus foi misericordioso e poupou você da morte. Isso eu acredito. Você tinha tudo para se arrebentar na vida, mas Deus interviu com a sua misericórdia, entendeu? Ele interveio com o seu poder, e aí mudou a história, mudou a circunstância, e aí abençoou a sua vida. Isso eu creio. Então eu quero orar nesse momento, para que o Senhor venha intervir nas situações, dando vida. Aonde tem caminho de morte, que Ele dê vida. Aonde tem tribulação, que Ele leve paz, e que o Senhor abençoe todo mundo. Você que tem casa, ore agora pela sua família, acrescente os nomes em oração. E nós vamos orar em especial pela família da Núbia nesse momento. Amém, meus irmãos? Quem chamar o evangelista Erasmo para orar conosco aqui e pedir a bênção de Deus em nome de Jesus. Por favor. Amém. Glória a Deus. Para complementar, pastor, você falou que Deus dá o livramento, né? O rei Ezequias, o profeta Isaías vai até ele, manda ele colocar a casa em ordem, né? E ele clama a Deus e Deus dá um livramento. Ele senta mais 15 anos, né? Está lá em Isaías capítulo 38. E eu creio, Deus tem um propósito de te livrar. Se você orar, crendo, Deus te guardará e te dará livramento. Vamos estar orando, que o Senhor venha consolar a vida da família da Núbia, tantos que precisam da misericórdia de Deus, tantos que estão precisando do milagre já. Eu tenho certeza que Deus está agindo ao nosso favor. Soberano Deus e eterno Pai, eu levo a minha voz a Ti, meu Senhor, junto com a Tua igreja na noite desse dia. Te pedimos, meu Senhor, misericórdia, meu Pai, por essas famílias, meu Deus, que perderam alguém, Pai, da sua família, que neste momento está, meu Deus, com o coração partido, chorando. Eu te peço, meu Senhor, envia o Teu anjo consolador, consola, meu Deus, nesse coração, esta vida, meu Pai, esta família, coloca, meu Deus, tudo no lugar, Pai querido, Pai, dá força, meu Deus, para que ela possa ficar de pé, porque ainda existem os familiares que estão em sua volta, que eles possam ser, meu Deus, um alicerce nesse momento difícil, meu Deus. Toma, Senhor, a igreja nas Tuas mãos. Toma aqueles, meu Deus, que estão passando algum processo de enfermidade. Pai, eu oro em nome de Jesus, repreendendo todo espírito de doença que venha cair por terra em nome de Jesus. Toma, meu Senhor, esta igreja, toma a igreja, Senhor, de Petrus, toma todas as famílias, meu Deus, eu coloco em Tuas mãos e repreendo, meu Deus, ó Pai, toda palavra contrária, todo disse-me-disse, palavra de conhecimento, que às vezes só destrói, mas temos que estar, meu Deus, alicerçados na Tua palavra e na Tua vontade, meu Deus. Por isso, Senhor, eu oro e entrego todos nas Tuas mãos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Creia somente e Deus salvará a sua casa. Amém. Glória a Deus.
isso aí. E aí nesse livramento eu creio, nessa intervenção divina. E eu já contei aqui, irmãos, ainda esse mês que passou, ele veio com a intervenção, né, sobre mim e me livrou aí de um mal maior, entendeu? Então assim, eu creio absolutamente num Deus que cuida do seu povo. Amém. Amém? Isso, você pode sair daqui tranquilo, que tem um Pai Celestial cuidando de você como filho e como filha que Ele ama. Amém? Obrigado, em nome de Jesus. É isso mesmo. E a oração é tão poderosa que o cara ia morrer e Deus falou, não, faz o seguinte, dá mais 15 anos. Deus é tremendo, Deus é tremendo. Amém? Bom, vamos meditar na palavra do Senhor, depois a gente oferta e dizima. E eu quero nesse momento ler a Bíblia com os irmãos, dizer mais uma vez que eu estou feliz assim de poder ver de novo alguns irmãos que a gente vê de vez em quando, né? A gente diminuiu a frequência de se ver aqui e é sempre uma alegria. Bom, nós vamos... E quero dizer também que quando eu dou minha opinião, como eu dei agora há pouco, eu não sou dono da razão, tá? Deixo isso claro aqui. Isso aqui é uma opinião minha como pastor dessa igreja, da responsabilidade que nós temos como igreja. Amém. Mas não é uma opinião fechada também. Se alguém pensa diferente, eu respeito e o abençoo em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que as opiniões sejam também respeitadas. Glória a Deus. Agora nós vamos para a Bíblia. Agora a Bíblia é a palavra. Agora aqui diz aqui agora é fato. Bom, nós vamos ler aqui, por favor. Nós vamos ler aqui a carta de Paulo aos Filipenses. Você que está em casa acompanhando, se tiver uma Bíblia aí fácil, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, nós vamos ver aqui o versículo 1 e 2, para começar. Todos acharam aí? Amém? Amém. Maravilha, diz assim o texto: se há, pois, alguma exortação em Cristo, ou seja, alguma coisa que te encoraje em Cristo, ou alguma consolação de amor, ou alguma comunhão do Espírito Santo, se há entranhados afetos e misericórdias, só coisa boa aí, tá vendo? Paulo diz agora no versículo 2: completai a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa e tenham o mesmo amor e sejam unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Agora, versículo 5, por favor. Versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, tomando a semelhança de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Versículo 7: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Bom, meus irmãos e minhas irmãs, estava pensando em casa, o que falar hoje? Porque o evangelista
Geraldo, que prega aqui, sempre com a gente aqui também, e os irmãos que, quando tem uma oportunidade, pregam. Pregar é um desafio, porque primeiro você tem ideias que você vive para você, ou está pensando sobre você, e aí você não pode ter uma palavra que é só para você o tempo todo, mas você fica pensando, e a tua igreja? O que é para a tua igreja? E às vezes é um desafio chegar aqui e pregar, porque você precisa ter certeza de que o Senhor vai estar falando aos corações. E eu peço que Deus tenha misericórdia de nós, que você possa, em nome de Jesus, sair daqui hoje com alguma coisa do céu para a tua vida. Que a misericórdia seja assim sobre nós. Que o Senhor me ilumine a minha mente, para que eu fale aquilo que está no coração dele. Às vezes a gente fica pensando que o que é ser como Jesus? O que é ser como Cristo? Porque o nome cristão é ser um pequeno Cristo, um seguidor, um discípulo de Jesus. E que você começa a se parecer com Jesus, a ponto de as pessoas começarem a dizer: olha, você se parece com o seu mestre. Você vive nos passos do seu mestre. Então você é um seguidor de Cristo, um cristão. E às vezes a gente começa a ter ideias do que seria mais próximo de ser parecido com Jesus. Porque ao mesmo tempo que você e eu temos que nos parecer com Jesus, e por que a gente tem que parecer com Jesus? Porque em Efésios 4, não vou abrir todos os textos, não dá tempo, mas você pode anotar no cantinho da sua Bíblia se quiser, Efésios capítulo 4, quando você começa a ler o texto, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja o motivo pelo qual Deus dá para a igreja, Deus levanta no meio da igreja pastores, mestres, doutores, profetas e evangelistas. Pelo menos esses 5 nomes ele dá lá. Por que Deus levanta esses homens ou mulheres para esse ofício? Lembrando que pastor não é cargo, o pastorado é uma função que exerce após ser vocacionado. Ao mesmo tempo que não é todo mundo que pode ser pastor, porque é um dom que Deus dá e é uma vocação, ao mesmo tempo ele não é um cargo. É apenas o exercício de uma função que Deus deu para fazer, para realizar. Agora, por que Deus deu esse pessoal? O mestre que ensina, o pastor que apacenta, e esses outros obreiros que Deus levanta, segundo Paulo em Efésios capítulo 4, é para que a igreja seja edificada, e para que a igreja vá crescendo, e chega um momento que ele diz o seguinte: para que todos vocês cresçam em tudo, naquele que é a cabeça, ou a cabeça que é Cristo, vocês vão crescendo em tudo, naquele que é a cabeça do corpo, que é Cristo. E é interessante que ele diz o seguinte: e vocês vão crescendo, à medida da fé que vocês vão tendo em Deus, até que vocês alcancem estatura, diz lá, acho que está lá no versículo 13, 14, por aí, eu não lembro de cabeça, mas ele diz assim: até que você alcance a estatura do varão perfeito. Eu só conheço um varão perfeito que veio no mundo, cujo nome é Jesus de Nazaré. O único varão perfeito, não existe outro. Mas Paulo, ele diz para a igreja que o propósito de Deus é esse: é fazer com que a igreja, conforme ela vai aprendendo a palavra, conforme ela vai sendo pastoreada, ela vai crescendo. É por isso que eu digo que quem não é pastoreado não cresce. Quem não é pastoreado, não é ensinado, não aprende. Se alguém aprendeu qualquer coisa aqui, porque teve um ensinador. Alguém fala: pastor, eu sei fazer um delicioso arroz. E aí você me chama na tua casa, faz o arroz e eu como, para ver se é verdade.
Mas alguém diz: eu já faço um delicioso arroz, o senhor tem que ver. E eu falo: tenho mesmo. O que mais você sabe fazer? Você fazer um frango assado maravilhoso, com um caldo específico. E aí eu vou dizer: e você acordou fazendo arroz? Alguém fala: claro que não. Para eu aprender, eu tive que aprender, eu tive que ter algum ensinador. Minha mãe me ensinou. Ou então eu casei e não sabia fazer nada, aí minha esposa me ensinou, que é o meu caso. Que eu casei, a Gisele me ensinou a fazer arroz. Minha mãe queria me ensinar quando eu era... Olha que vergonha falar isso, né, irmão? Não façam como eu, que eu não sou bom exemplo nesse caso. Quando eu morava com a minha mãe até falava assim: vamos fazer arroz, isso aqui. Eu nunca me interessei. Falei: mãe, depois eu vou. E ficava enrolando. Aí eu casei e eu tinha dúvida de quantas colheres de arroz, quantos copinhos de arroz eu colocava lá para fazer. A Gisele que falou: você tem que fazer assim. Aí fui aprendendo com a dona Gisele Aparecida, é a minha senhora Aparecida. E eu comecei a aprender com ela, porque a Gisele, você que está ouvindo em casa, sem querer, isso não é uma heresia, tá? Minha esposa é Gisele Aparecida. Nesse caso, ela é a minha senhora Aparecida, amém, queridos? Então, assim, eu aprendi com ela. Se hoje você chegar na minha casa e eu fazer um arroz para você, não sei se vai ficar igual ao dela, mas se ficar mais ou menos razoável, assim, bom para comer, você vai falar: cara, quem te ensinou a fazer? Eu vou falar: olha, eu aprendi com a minha esposa. Ou seja, se eu não quisesse até hoje, eu não saberia fazer arroz. Se tem alguém aqui que foi o seu Sivaldo, mestre de obras, que já levantou um monte de casas boas por sinal, ele também teve um dia um aprendizado. Trabalhou com pessoas que sabiam fazer, trabalhou com pessoas que sabiam desenvolver, ou alguém ensinou, não sei, nunca perguntei para o Sivaldo, mas alguém ensinou, ele aprendeu com alguém em alguma hora. E é assim a nossa vida, e não é diferente na vida cristã. Gente que não gosta de igreja, gente que não gosta de pastor, gente que não gosta de Bíblia, cara, vai crescer como? Vai crescer como? Tem que aprender. Por isso que tem crente miojo. O que é crente miojo? Só sabe fazer miojo. Porque ele não sabe fazer mais nada, ele só sabe o miojo, que é rápido e prático. Tem irmãos que vivem assim a fé. São versículos que servem de jargão. O que você sabe da Bíblia? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que mais? Eu sei também: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra onipotente descansará. O que mais? São versículos estratégicos e rápidos, que são jargões específicos para a vida rápida. Mas se alguém perguntar: e a essência do Evangelho? O crescimento do Evangelho, você sabe? Não. Por quê? Porque você nunca ficou exposto a sermões prolongados que exploram os textos da Bíblia, que te levam ao crescimento. E acredite, crescimento, o Joab é professor, sabe disso? Educar na fé cristã é a mesma coisa de educar para a vida. Educação não se faz em um ano nem em um dia, mas em anos e meses de aprendizado. E é por isso que os crentes vão vindo na igreja, vão compartilhando a palavra, e cada ano mais a tendência é ir crescendo na fé e no conhecimento. Então Paulo vai dizer aos Efésios 4 que é por isso que Deus deu para a igreja esse pessoal aí, para ensinar a igreja até que eles cresçam e alcancem a estatura de varão perfeito. Porém, o varão perfeito é Jesus, e aí fica difícil acreditar que alguém vai chegar à estatura de Jesus e ser como Jesus. Então, possivelmente, Paulo ali estava dizendo nas entrelinhas: você está sendo educado para ir morar no céu, porque você está amadurecendo na fé aqui, crescendo com Jesus aqui, e quando você morrer, você estará salvo com Ele e entrará na eternidade, e quando Ele voltar, você vai ser ressuscitado dos mortos, e você terá um corpo glorificado e perfeito, como é o corpo de Jesus, como Jesus é. Mas é o caminho, sem passar por esse aprendizado, é capaz que você se desvie e nem chegue lá. Está entendendo? É o caminho. Agora, é interessante isso, irmãos, porque Pedro, no capítulo 2 da sua epístola, não precisa abrir também, mas está lá no capítulo 2 da sua epístola, versículo 22, por aí,
ele vai dizer o seguinte: olha, nesse trecho aí, né? Capítulo 2, a partir do versículo 20 aí para frente, daí para frente, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês foram chamados para isso, para exatamente isso, para sofrer como Cristo sofreu, porque Ele, Jesus, nunca pecou, diz Pedro. Nunca pecou, nunca. Sabe o que é nunca? É desde o nascimento até a morte, nunca pecou. E nem engano algum se encontrou na sua boca, nunca, nem uma mentirinha. Ele é o único que nunca pecou, por isso que ele é o varão perfeito. Aí Pedro diz o seguinte: mas ele deixou para nós exemplo. Ele nos deixou exemplo para que nós pudéssemos seguir as suas pisaduras, as suas pisadas, o seu caminho. Ele era tão perfeito, diz Pedro lá nesse capítulo, que quando falavam mal dele, ele não revidava. Quando o ameaçavam, ele não devolvia com a mesma moeda, mas ele se mantinha num outro patamar, sabe, outro nível de gente? Um outro nível, outro patamar, sabe? Parece que a gente está aqui embaixo e Jesus está num outro nível. É exatamente isso que Jesus era. Eu não sei se o Du achou aí no texto, capítulo 2, versículo aí, Du. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava com justiça. Então, pode entender mais um. Ele mesmo levou o seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Amém? Então é isso, esse é o Cristo que nós estamos falando aqui. Agora, interessante disso tudo é que a Bíblia diz que você tem que ir crescendo em Cristo, porque Ele é o varão perfeito que nunca pecou, conforme Pedro disse, e nem engano se achou na sua boca. Por outro lado, você está crescendo e você tem a convicção de que um dia você vai ter essa estatura plena, mas que a proposta do Evangelho é ir te transformando a partir de agora. É não esperar morrer para ficar perfeito, é começar a buscar em Cristo ser um verdadeiro cristão. Alguns teólogos do passado falaram isso, alguns do presente replicaram, que a história que corria sobre Jesus é que alguém, já falei isso aqui, estou repetindo, alguém tão humano como ele era, mas tão humano como ele era, só podia ser mesmo um Deus entre os homens, porque ele não era como nós, ele não agia como os demais, ele fazia coisas além dos milagres, além disso tudo. O comportamento de Jesus, como Pedro falou, era sensacional, era excepcional, Erasmo. Todo mundo soltou uma mentirinha, ele nunca. Todo mundo já pecou em alguma coisinha, ele em nada pecou. Se a gente está num dia ruim, a gente escuta meia dúzia de coisas, a gente já vai em defesa própria. A gente já vai em própria defesa e aí o circo da confusão está armado. Porque nós somos assim. E a gente, o que é e tal. Jesus não perdia tempo com isso aí não, ele era outro nível. Ele era outro nível, ele falava, vocês só são assim, porque vocês são pecadores e precisam de mudança. Porque quando a mudança chegar em vocês, vocês vão ver a transformação que vai ser. Se ainda tem falhas aí, Jesus via com amor. Ele não via o outro com ódio. Ele não via o outro com raiva. Quem provocava Jesus, como é que Jesus via? Jesus via com misericórdia. Ele falava assim, o dia que a transformação mudar você vai ver o que é ser transformado. E ele se mostrava como exemplo. Agora, irmãos, isso é tremendo. Por quê? Porque parece que a gente prega o Evangelho assim, olha, o objetivo, a gente orar e o capiroto correr. Isso também faz parte que Jesus também expulsava demônio. Certo?
A gente tem que buscar de Deus autoridade para repreender os demônios e dizer: sai. Isso faz parte. Jesus também curava enfermos. Ele disse: eu vos dou o poder para curar os enfermos. Então a gente busca: Deus, cura no nosso meio. E aí a gente vê a manifestação de Deus através de nós. E a gente vai pedindo essas coisas que são de um Deus divino. Mas parece que a gente esquece do Deus humano. De tão humano que era, só podia ser divino. E nós começamos o culto lendo João capítulo 1, de verdade e de propósito, para encaixar nessa mensagem. Porque João capítulo 1 diz: no princípio, ou seja, lá na criação, era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo foi feito por Ele. Sem Ele nada feito. E aí diz lá no versículo 14: e o verbo se fez carne, ou seja, aquele que é divino encarnou, e veio habitar no meio dos homens. E de tão, olha isso, e de tão abençoado que era, e de tão maravilhoso que Ele era, ao olharmos para Ele, disse João, ao olharmos para Ele, pudemos contemplar a glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, aleluia, e de verdade. Se por um lado as pessoas olham para o ser humano e encontram às vezes raiva, preconceito, mágoas, brigas e outras coisas mais, mentiras, ao olhar para Cristo, João disse, e olhando para Ele, vimos nele alguém que não é como nós, vimos nele um homem maravilhoso, que é como o Filho unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Agora, Jesus não se manifestou como divino. Na teologia nós chamamos isso de união hipostática, que significa as duas naturezas se encontraram numa única. Jesus é plenamente Deus e Jesus é plenamente homem, e essas naturezas não se dividem. Porém, é interessante que na manifestação dele aqui, ele se fez carne, ele se fez homem. E nós lemos agora Filipenses, aqui no capítulo 2, foi o texto que nós lemos para a pregação, mostrando que se existe alguma coisa boa para se falar, algo que vale a pena exortar vocês para ser, algo a exortar a igreja para realizar, Filipenses 2, Paulo vai dizer o seguinte: então, se tem consolação, se tem consolação e amor, olha, se tem comunhão no Espírito Santo, afetos e misericórdias entre vocês, olha, se há tudo isso, completem a minha alegria, para que vocês consigam, olha isso, que todos pensem assim, aleluia. O que Paulo está dizendo? Olha, se vocês estiverem dizendo: Paulo, nós temos visto aqui no nosso meio manifestações de afeto, manifestações de amor, cara, olha, sinceramente, nós temos visto aqui manifestações de misericórdia entre nós. Paulo, ele recebeu essa notícia. Paulo, olha, entre os filipenses, nós temos ouvido aqui pessoas que estão com uma comunhão tremenda com o Espírito Santo. Está acontecendo um negócio gostoso aqui na comunidade. Aí Paulo fala: cara, se eu tenho ouvido que isso está acontecendo, se há uma exortação para que isso aconteça, então complete minha alegria, por favor, me faça ainda mais feliz, que eu possa ouvir falar que todos estão tendo esse sentimento. Todos. É contagiante. É contagiante. É uma igreja onde meia dúzia amava, mas daí o amor foi contagiando, que esse amor foi tão profundo que a comunidade inteira passou a amar. Aleluia. É tão contagiante que começou a haver atos de misericórdia entre todos, afeto, coisas tremendas, nas quais só Cristo, o varão perfeito, revela. Em abundância, em plenitude. Que coisa sensacional! Porque se nós pregamos o poder, está amarrado. Não, agora está liberto.
Porque tem gente que amarra o liberto, né? Já viu isso? O cara está liberto e fala, eu te amarro. Não, mas eu já estava liberto, pastor. Vai não, então desamarra. É um amarrado, eu estou liberto e não sei o quê. Se há só essa manifestação do sobrenatural e não há manifestação do humano, o nosso cristianismo ele não é exatamente o do Cristo. Ele está faltando alguma coisa. Porque a maior manifestação de Jesus foi mostrar o que é ser humano. Entenda, quando Jesus veio ao mundo, eu já falei isso aqui outro dia. Os discípulos tinham dificuldade de ver no início que ele era Deus, porque ele era um homem igual a todo mundo, é o filho do José, é o carpinteiro. É como se eu estivesse aqui hoje, vamos supor isso aqui, deixe claro aqui, eu estou dando exemplo, tá? Se fosse hoje aqui a vinda de Jesus, digamos que eu fosse Jesus. Você olhar assim, não, cara, tem um cara que anda comigo lá, perto de casa lá, ele é diferentão, mas é uma bênção, mas será que não é possível que ele é Deus? Aquele gordinho, barrigudinho lá, que de vez em quando vem para o culto de sandalhão. Não é possível, ele joga Xbox para o filho dele, cara, não pode ser. Se você for olhar, é difícil você ver na figura humana um Deus ali, mas Jesus era Deus. Então, aos poucos, os discípulos foram entendendo, que aquele homem ali não era só um homem. Eles foram entendendo aos poucos que aquele homem ali não era só um profeta, porque alguns no começo seguiram Jesus achando que ele era profeta. Vão atrás dele que é profeta, mas aos poucos eles foram descobrindo que aquele era mais que um profeta. Ele era mais que um homem, e era mais que um profeta. E foram entender que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. A gente vê isso no Evangelho de Marcos. Eu já preguei essa mensagem uma vez. Vocês lembram isso? Quando eu falei lá das duas tempestades. Não sei se os irmãos lembram. Faz um tempo, já faz uns 3 anos, evangelista, que eu preguei isso aqui. Que no mesmo Evangelho tem 2 tempestades. E na primeira tempestade, no Evangelho de Marcos, na primeira tempestade, os discípulos estão no barco, e quando Jesus fica de pé, ele diz: vento, se aquieta, vento, cala-te, mar, fica sossegado. Os discípulos, quando observam que o mar obedece, quando o vento acalma, eles ficam em dúvida, e eles perguntam: quem é esse? Quem é esse aí, cara? Que até o vento obedece. Porque até então alguns deles achavam que Jesus era um grande homem de Deus, mas um grande homem de Deus que dá ordem para a natureza. Só Deus dá ordem para a natureza. E eles perguntaram: quem é esse que verdadeiramente o mar obedece? Depois eles estão no barco de novo, a tempestade vem sobre eles de novo, e Jesus de novo fica de pé e diz: mar se aquieta, vento fica calmo. Agora a reação é outra. Eles se dobram ao ver que o mar obedece, eles se dobram, adoram Jesus e dizem: este aí é o Filho de Deus. Se na primeira vez houve uma pergunta de quem ele era, na segunda houve uma confirmação, uma certeza de que ele era um Deus encarnado. Está entendendo? Agora hoje é difícil a gente ver o lado de Jesus humano, porque Jesus está conosco, eu já falei outro dia e repito, Jesus está conosco agora em espírito. Ninguém chega aqui na porta, vê Jesus ali de boa e pega na mão dele: paz, Senhor Jesus, o culto vai ser top, hein? Tu tens aí uns peixes e uns pães para mim, né? Você tem alguma coisa para multiplicar na minha vida? Você não faz isso, você não vê Jesus aqui. Então é mais fácil pensar em Jesus agora só como Deus poderoso, que abre porta, que muda, que expulsa demônio, que faz milagre, porque ele não está aqui. Mas você consegue ver Jesus no meio de nós quando há um abraço amigo? Você consegue ver Jesus nas manifestações humanas de amor, de afeto, de misericórdia? E eu quero dizer que todas as vezes que eu te abraço, que eu digo: irmão te amo, irmã te amo, quando há misericórdia, há amor entre nós, há compreensão, há perdão, quando há estas coisas, há uma manifestação de Jesus no nosso meio. Porque ele trouxe isso, de tão perfeito que era, só podia ser um, de
tão humano que era divino. E agora eu quero ir para o fim da mensagem, eu quero refletir com vocês agora uma questão. Ser humano não é só essa questão da amizade, do perdão, da misericórdia, que é uma coisa que eu e você precisamos buscar, irmãos. Porque às vezes a gente não vai ser reconhecido como servo de Deus ou como discípulo porque a gente expulsou um demônio. Às vezes a gente vai ser reconhecido pelo amor que temos. Às vezes a gente vai ser reconhecido pela misericórdia que exercemos, que parece demais com Jesus. É isso que o Evangelho completa na gente. Agora, Jesus também veio mostrar uma outra coisa, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda, de se expor, de contar suas lutas. E algumas pessoas vão caminhando sozinhas, sem um braço que lhe ajude, sem uma mão que se estenda a ele ou a ela. E eu penso que Jesus também veio para revelar para nós que Ele, mesmo sendo Deus, Ele agiu de forma humana completamente. Completamente. Primeira coisa que nós lemos aqui, que Ele era Deus, mas não quis ser como Deus. Ou seja, na missão dele, Ele tinha que se esvaziar de si mesmo. Ou seja, Jesus esvaziou-se de si mesmo. Esvaziar-se de si mesmo. Abrir mão de si mesmo. É tirar o eu que há em mim. É tirar o ego, sei lá, que me leva a coisas que não seria o propósito de Deus para mim. Para cumprir o propósito de Deus, eu tenho que esvaziar o meu ego. Só assim eu vou conseguir fazer a missão. Isso é importante. E aí, Paulo disse aqui aos Filipenses 2 que ele esvaziou-se de si mesmo, tomando forma humana e tornando-se servo. Não é só forma humana, porque ele podia tomar uma forma humana como um dos reis da terra. Ele podia tomar uma forma humana como um senhor de uma casa cheio de empregados. Mas não foi só forma humana. Além de ser forma humana, ele se manifestou como servo de todos. Olha isso. E quando eu penso nisso, eu fico maravilhado. Eu fico maravilhado com aqueles homens que tiveram o privilégio de ser discípulos desse homem, de andar com ele assim fisicamente, sabe? Só me resta uma esperança de que esses olhos hão de ver. É quando ele voltar, aí eu vou poder vê-lo, aleluia, contemplá-lo. Esse é o meu maior desejo, irmãos, ver Jesus, esse que a Bíblia conta, esse homem maravilhoso. Ele esvaziou de si mesmo, porque ele tinha poder para dizer para os anjos: anjos, matem todos. Ele podia. Uma vez falaram isso: Jesus, quer que a gente dá um jeito nos soldados? Quer que a gente faz alguma coisa? Jesus falou: fica na sua. Se liga. Você acha que se eu não quisesse, eu não falaria com o Pai agora, e Ele mandaria milhares de anjos ao meu respeito? Jesus estava dizendo: eu esvaziei de mim mesmo, daquilo que eu preciso. Eu quero agora estar num propósito de cumprir a missão. Irmãos, o exercício de esvaziar-se a si mesmo não é fácil e é diário. É só assim que você consegue amar um pouco mais. Porque o seu eu vai dizer que tem gente que não precisa desse amor, cara. É sério. O seu eu e o meu eu, o nosso eu vai dizer: tem gente que não precisa. É só se eu conseguir esvaziar o eu de mim mesmo, para entender que Cristo habita em mim agora, para que eu possa amar como Deus quer que eu ame. Não tem outro jeito. Perdoar é a mesma coisa, exercer misericórdia é a mesma coisa, e etc, e etc. Eu acho que essa é a pior dificuldade nossa. Cara, vir aqui fazer culto, louvor, fazer igual eu estou fazendo agora, pregar, isso aqui pode ser difícil, como eu falei, que tem que ensaiar, tem que preparar, eu tenho que ir lá estudar, preciso orar, preciso pedir
de inspiração. Agora, viver isso aqui que eu estou falando, querido. Desafio para você, começa comigo o desafio. Para mim é um desafio. Mas independente de ser ou não desafio, é a palavra de Deus para nós. Não tem jeito. Só assim eu vou parecendo mais com Jesus. Não tem jeito. Não tem jeito. Esvaziar de si mesmo. Agora, eu quero pedir que vocês abram Lucas capítulo 9. Evangelho de Lucas capítulo 9. O versículo que nós vamos ver aqui é o versículo 23, Lucas 9, 23. Nós vamos ler alguns textos agora para ir para o encerramento, tá, irmãos? Lucas 9, 23. Olha o que Jesus dizia, preste atenção nisso, olha. E dizia a todos, para um pouquinho, dizia a todos. Essa mensagem para Jesus não é específica para mim, é para todo mundo. Jesus dizia a todos, todo mundo, é para todo mundo isso aí. Se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, se essa pessoa tem a proposta de me seguir como discípulo, o que está escrito aí? Negue-se a si mesmo dia após dia. É isso que está na sua Bíblia? Diariamente. Negue-se a si mesmo dia a dia. Aí pega a sua própria cruz e siga-me. Olha que interessante isso. Porque Jesus, em Filipenses capítulo 2, diz lá que ele esvaziou-se de si. É a mesma coisa de dizer, negou-se a si mesmo. E o que fez? Tornou-se servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus crucificou a si mesmo na cruz, para que os outros pudessem viver. Ele morreu na cruz, para que eu pudesse ter vida. Negou-se a si mesmo, pegou a cruz, carregou ela, porque os romanos ordenavam que as pessoas tinham que carregar a própria cruz. João vai dizer isso lá no capítulo 19, que Jesus pegou a própria cruz e levou até o Calvário, ou no hebraico se chama Gólgota, que é lugar da caveira, é um lugarzinho onde eles crucificavam os malfeitores. E Jesus morreu. Agora, o que significa essa morte de Jesus lá? A Bíblia diz, também Paulo diz em Gálatas, que Jesus se fez maldição em nosso lugar. Se fez maldição em nosso lugar. A tradição e as escrituras sempre disseram o seguinte: maldito aquele que morre pendurado no madeiro. O que eu quero mostrar para os irmãos aqui dentro dessa teologia, o que eu quero mostrar para os irmãos dentro dessa reflexão, é que ali Jesus estava representando, embora ele fosse santo, embora ele fosse o varão perfeito, embora ele fosse o maravilhoso, aleluia, mas ele estava tomando um lugar e estava ali representando a humanidade toda, como o Duli leu aqui. Ele lavou os nossos pecados com o próprio sangue quando foi na cruz. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: já que
estou matando em mim mesmo todos os pecados, todas as maldições, para que vocês sejam curados. Glória a Deus, aleluia. Agora, o que está dizendo para nós? Se você quer seguir esse exemplo, aprenda com ele. O crucificar é crucificar o eu. Pai, disse ele em Lucas 22, no Getsemane, eu preguei isso aqui essa semana: se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Negar-se a si mesmo é ir para a cruz. E Jesus estava dizendo dessa forma, diariamente: negue-se a si mesmo. O que Jesus quer dizer diariamente? Quer dizer que todo dia, cara. O eu mesmo, o eu que há em você, vai querer impedir você de seguir Jesus. Você vai querer todo dia desistir, cara, porque é um caminho difícil, é um caminho que exige obediência, é um caminho que exige renúncia de si mesmo. E diariamente, se você quiser, você vai ter que dizer não para si mesmo, diariamente. É o que está escrito aqui: se alguém quiser ser meu discípulo, diariamente negue-se a si mesmo, aí pega a sua cruz e então me siga. Eu só consigo deixar de egoísta quando eu nego a mim, irmãos. Eu só consigo deixar de odiar quando eu nego a mim. Eu só consigo deixar de isso ou aquilo quando eu nego a mim mesmo. E essa é a proposta do Evangelho. Está cheio de expulsador de demônio, está cheio de curandeiro, mas quantos verdadeiramente aprenderam a negar a si mesmo diariamente? Cara, você quer ver o maior desafio do Evangelho? Eu confesso para vocês e falo por mim, esse é o maior desafio do Evangelho. Agora tem um outro detalhe. Nessa circunstância de negar-se a si mesmo, para se parecer mais com Jesus, é interessante que Jesus ele levou a cruz, a própria cruz, mas a Bíblia também mostra lá no capítulo 26 de Mateus, você pode até anotar aí, está lá no finalzinho do capítulo, que Jesus estava carregando a cruz. E somente os 3 evangelhos falam disso. O João diz que Jesus levou a própria cruz, porque o propósito de João é revelar o divino em Jesus. Preste atenção, a proposta do evangelho de João é revelar o divino, o Deus que havia no Jesus homem. Tanto que ele não narra nem o nascimento de Jesus. João já começa falando logo: sabe o Deus que criou tudo no princípio? Então, ele era o verbo e estava com Deus e era Deus e fez tudo. E aí ele fala, tudo foi feito por ele e tal. Ele não narra nem o nascimento, ele só narra que Jesus é antes da fundação do mundo. E aí vai dizer que ele se fez carne, não vai falar como, não vai contar a história de Maria, vai falar só que ele encarnou, veio no meio dos homens, e acaba o capítulo, ele já vai para o capítulo 2 e já mostra Jesus lá batizando. Aliás, o capítulo 1 mostra o batismo de Jesus, o Espírito Santo descendo sobre ele, e aí depois no capítulo 2 já mostra Jesus em Caná da Galileia transformando água em vinho. É o divino no humano, João. Mas Mateus, Marcos e Lucas, eles mostram o humano no divino. Eles mostram o humano que havia naquele Deus. Por quê? Porque João mostra Jesus levando a cruz sozinho. Mas Mateus, Marcos e Lucas mostram que um homem chamado Simão, de Cirene, o Cirineu, ele recebe ordem dos judeus, dos romanos, para carregarem a cruz com Jesus. Olha que interessante isso. Sabe por quê? Porque um homem, para carregar aquele tronco sozinho até a cruz, não era brinquedo.
E a proposta de Mateus, Marcos e Lucas é mostrar que, apesar de divino, Jesus se revelava humano. E ser humano tem fragilidades. Eu quero que você saia daqui não batendo no peito dizendo: sou super crente, sou super isso e super aquilo. Você e eu não somos nada, nós somos frágeis como todo homem é. E Mateus diz exatamente isso. Em Mateus 26, Jesus pega lá a cruz e os romanos falam: olha, o caminho é extenso, é longo, ajuda ele a carregar. E como eles tinham obrigação com os romanos, Cirene era uma cidade ao norte da África. E a família desse sirineu, ela se converte. A família se converte. A experiência, aleluia, de segurar o tronco e levar o tronco, a madeira até o Calvário, possivelmente causou nesse homem um impacto tão profundo que ele enxergou o divino naquele humano e se converteu. Por que ele se converteu, pastor? Porque em Mateus está dizendo que Simão era pai de 2 homens. E em Romanos, Paulo manda uma carta e ele diz: eu saúdo os filhos de Simão, e cita o nome dos homens, aquele que ajudou Jesus a levar a cruz. Olha que coisa tremenda. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Gálatas capítulo 6 versículo 2, Paulo diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros, levem os fardos uns dos outros. O que eu quero dizer é que a cruz é só sua, querido. A cruz é só sua, querido. Mas no meio do caminho é possível que você precise de ajuda de algum sirineu para que você cumpra a sua missão. E eu quero dizer para você que eu tenho uma cruz, sim. Eu tenho que negar a mim mesmo todos os dias para matar o meu eu, para eu conseguir ser como Cristo quer que eu seja. Mas tem uma coisa: enquanto eu faço isso, eu tenho que pegar essa cruz, e às vezes ela é pesada. Mas aí, assim como o sirineu colocou-se a ajudar Jesus, o homem, Jesus coloca uns aos outros para que a gente ajude uns aos outros a carregar a cruz que se torna pesada nesse caminho. Significa que você não está sozinho. Significa que tem gente ajudando você na caminhada da fé. Glória a Deus. Aleluia. Por isso esse lugar é importante. Porque eu sei que tem gente aqui que em algum momento, quando vai orar, lembra desse nome aqui, do meu nome, e diz: Senhor, tem misericórdia dele. E essa oração me ajuda a prosseguir. Aleluia. E o mesmo vale para os irmãos. Eu vou encerrar com mais uma citação. Jesus, por exemplo, ele vai para o Getsemane, eu falei agora há pouco. E aí, lá no Getsemane, aliás, eu não lembro nem desse capítulo, irmãos, tá? Desse capítulo aqui eu não marquei, não vou lembrar agora. Mas, porque Lucas 22 fala do Getsemane, mas os outros capítulos também falam do Getsemane. E em Mateus fala do Getsemane. Eu só não lembro o capítulo que está exatamente, mas está em Mateus. Jesus está lá no Getsemane. E aí ele vai orar, porque ele sabe que a hora de ir para a cruz está chegando. Esse é o divino, é o Deus homem. Ele sabe que a hora dele está chegando. Aí o que ele faz? Ele diz o seguinte: preciso de vocês. Ele fala com os discípulos: preciso que vocês, é de madrugada, preciso que vocês vão orar comigo. Olha isso. Não é errado você chegar no irmão e falar: vou passar por uma luta, preciso de oração. Preciso da sua ajuda em oração, irmão. Eu creio em Jesus, eu creio em Deus, mas preciso de ajuda. E aí ele diz: a minha alma está angustiada. Jesus falou isso aí. O Deus que se faz tão homem, que consegue confessar para os seus próprios discípulos que está amargurado na alma, que está angustiado. Achou? Achei. Qual que é? Lucas 14:33. Dê para a gente, por favor. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhe disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Amém? Obrigado, é Lucas. Mateus também tem lá um trechinho, mas esse acho que é mais completo. Aí o que acontece? Jesus
Então ele confessa. Ele confessa a sua luta daquele momento. Eu estou com uma luta nesse momento aqui. E às vezes na caminhada a gente tem dificuldade de encontrar irmãos que a gente pode confiar. Que a gente pode chegar e falar assim: cara, eu quero abrir o jogo com você. Cara, estou passando por isso, e abrir assim, sabe? E às vezes as pessoas vão guardando tudo com ela. Inclusive nós estamos falando do mês de suicídio. Pessoas que têm guardado tudo com ela. Ela tem medo de compartilhar a sua angústia. Tem medo de compartilhar a sua luta. Tem medo de compartilhar o que a alma está sentindo. E ela vai ficando pressionada. Pressionada, pressionada, pressionada. E se torna insuportável. E sabe o que Jesus fez? Jesus mostrou-se humano. Ele disse, eu penso, eu sou Deus, né? Mas nesse momento eu sou homem. É o divino no humano. E o humano no divino. E Jesus diz: eu estou angustiado e preciso muito que vocês orem, vigiem comigo. Eu quero finalizar dizendo que ser humano é isso. É buscar em Jesus essa força para negar a si mesmo, para conseguir amar mais, para conseguir perdoar mais, que não é fácil, para conseguir, sabe, viver um evangelho mais pleno, ser mais verdadeiro. Essa é a proposta de Jesus. Mas ao mesmo tempo é reconhecer suas fragilidades. Reconhecer que às vezes você não consegue carregar essa cruz sozinho. Reconhecer que muitas vezes você vai precisar de oração para que alguém te ajude. Que vai ter dia que o seu cristianismo está, não o seu Cristo, o seu Cristo não se abala, mas o seu cristianismo sim. E que talvez tem dia que o seu cristianismo está abalado, mas alguém que te faça lembrar que o nosso Cristo é como uma rocha que nunca se abala. E que Ele tem poder para sustentar a gente pela mão, aleluia, para que a gente possa vencer como Ele venceu o mundo. Eu quero dizer para você, se precisar, procure. E se não for eu, que seja um outro irmão aí do seu lado. Nós somos a comunidade de discípulos. A comunidade de discípulos. E aqui o Espírito de Deus está em todos. E Paulo disse ao texto que nós lemos aqui em Filipenses 2, ele disse: olha, que o mesmo sentimento tem em todos. Que haja aqui um mover de misericórdias, de amor, de compaixão, de atitudes e de comunhão com o Espírito Santo. E nós seremos uma comunidade mais forte, uma igreja com as marcas do Cristo. E eu quero pedir para os irmãos, em nome de Jesus, se encham dessa palavra. Saiam daqui dizendo: eu tenho que matar o eu diário aí, ó, negar-se a mim mesmo diariamente. Eita! Porque não é porque você se encheu do Espírito Santo no domingo que na segunda você está do mesmo jeito. Não é não. Não é não. Todo dia tem um eu aí para negar, pode ter certeza. E é só assim que a gente segue. E é por isso que eu estou aqui. Talvez você esteja carregando o seu tronco pesado aí. Eu sou o sirineu no seu caminho. Como Jesus teve um ajudador, nós estamos aqui, como Paulo disse aos Gálatas, para levar os fardos uns dos outros. E tem dia, eu quero dizer para os irmãos, tem dia que meu fardo está pesado, sabia? Tem dia que você me vê pregando aqui, e tem dia que eu chego aqui, que é só pela graça. Tem dia que eu chego aqui, começo a pregar, e você que está aí está falando: olha, está pregando, mas o Senhor sabe o eu que eu tive que matar para estar aqui. Eu não sei o que você tem vivido diariamente, os conflitos, mas você é humano. E Jesus está com você, e Ele vai ajudar você. Por isso Ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos viver nele. Mas isso não vai nos ausentar da nossa própria cruz. E isso não vai nos ausentar de negar-se a si mesmo.
E eu quero dizer, não tenha medo de compartilhar. Amém, meus irmãos? Você não é super-homem, você não é super-mulher. Se o próprio Jesus disse, olha, eu preciso que vocês orem comigo, que eu estou angustiado, quem somos nós então, irmãos, para dizer eu não sinto angústia? Quem somos nós para dizer eu não sinto problema nenhum? Nós não somos superiores a Jesus. Quero orar com você. Quer ser mais cristão? Seja mais humano. Quer dizer, eu sou crente? Seja mais cheio de afeto, mais cheio de amor. Aí você está cada vez mais cristão. Vamos orar? Senhor, nós ouvimos essa palavra. Essa palavra que fala do divino no humano e no humano no divino. O Cristo que se fez homem e que mostrou o que é ser humano. E que ser parecido com Jesus, ser discípulo de Jesus, é tirar o orgulho, é tirar a arrogância, é tirar o ego, é tirar as coisas que às vezes a gente quer criar em nós mesmos para nos sustentar. Mas a Tua palavra vem ao encontro de nós, mostrando que nós precisamos renunciar ao nosso próprio eu, aquilo que está fora do querer de Deus, a gente precisa dizer não. E é um desafio, Jesus. Eu acho que é um desafio para todo mundo aqui nessa igreja. Deve ser um desafio para a igreja do mundo inteiro. E não é só isso, não é só negar o eu, Jesus, todo dia. É também lidar com as nossas próprias fragilidades, com as nossas angústias, os nossos conflitos. Talvez algumas pessoas às vezes ficam em conflito, Senhor. Às vezes um tomar de decisão já é um conflito. Às vezes a gente fica pensando, o que eu faço agora? Como é que eu vou agir agora? E a gente começa a se sentir perdido. Algumas pessoas às vezes passam por tribulações e lutas, começam a se sentir profundamente angustiadas por diversos fatores. Mas está aqui uma igreja. Obrigado. Está uma igreja que o Senhor levantou na terra para que pudesse orar, amar, zelar, compartilhar, promover Sua palavra, e a Sua palavra trazer para nós a fé, e essa fé, aleluia, gerada pelo Espírito Santo, nos levar além, aleluia, porque nós não seremos vencidos pelo mundo, nós não seremos vencidos, Senhor, por nós mesmos, porque seremos como Paulo disse, eu estou agora crucificado com Cristo, não sou eu que vivo, agora é Cristo que vive em mim, aleluia. A vida que eu vivo, aleluia, é para Deus. Que o Teu Espírito Santo convença esses corações nesta palavra, que convençam essas pessoas nessa palavra do céu, essa palavra de Deus, para que entendam que Jesus não é somente aquele que mostrou a revelação divina, mas mostrou para nós o que é ser humano, aleluia, o que é ser humano, compassivo, misericordioso, justo, verdadeiro, cheio da graça, aleluia, e também cheio das fragilidades em momentos oportunos. E a Tua graça nos basta, nós temos ouvido aqui, e a Tua força nos sustenta, nós temos ouvido aqui, Senhor. Que essa bênção da palavra esteja em cada coração, em cada vida, no nome de Jesus, e para a Sua glória. Amém. Amém. Você pode aplaudir aquele que salvou a sua alma. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar, Deus. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o teu nome. Bendito, santo, glória a Deus, glorioso.
aí depois eu vou estar fazendo oração pela vida financeira da igreja, lembrando que a sua contribuição é importante, tá, irmãos? Não deixe de contribuir, de investir nesse lugar. O dízimo, as ofertas dos irmãos que sustentam esse trabalho aqui, tá bom? Que Deus abençoe a todos, tá? Em nome de Jesus. Antes de eu fazer essa oração, quero agradecer aqui, não somente os irmãos que estão presentes, mas os que estão nos acompanhando aí pela internet. Tem bastante gente aqui, né? De repente não dá para citar todos os nomes, mas minha mãe manda um abraço, pessoal, um beijão, o pai também. Nossa irmã Diaconisa Gilda, Diácono Mário, a nossa irmã Dani, sua casa, o Rodrigo está aqui, a Dani está online, o nosso irmão Salomão de Perus, Deus abençoe, irmão Salomão, sua esposa, sua casa, o nosso querido pastor Marcos, nosso pastor presidente está também ali online, Deus abençoe pastor Marcos, sua casa, irmã Iris, Deus abençoe também o pastor Roberto, que apareceu aí conosco, sua família toda, em nome de Jesus, nosso irmão Antônio, nossa irmã Marilene Xavier, sua casa, nossa irmã Solange, sua família, nosso irmão Manuel Maranhão, toda a sua família, a minha tia Marlene aí, um abraço a todos aí, tia, Deus abençoe, a nossa irmã Maria Alves, né? E alguns outros nomes que não citei aqui, mas a gente sabe que o pessoal às vezes abre sala de vídeo e tal, e a gente não consegue pegar todo mundo, mas Deus abençoe a todos, tá? Em nome de Jesus, e que o Senhor continue sustentando vocês, amém, irmãos? Nós vamos orar pela vida financeira, mas antes eu quero dar um recado aqui. Terça-feira nós estamos estudando sobre os dons espirituais, tá? Se puder vir, venha, se não acompanha aí pelo Facebook, mas esteja junto. Quinta-feira o Evangelista Erasmo estará aqui de novo com mais um culto a Deus, bênção pura. E também no domingo próximo, irmãos, é Santa Ceia, tá bom, irmãos? Estaremos aqui às 9 da manhã na Santa Ceia, vai ser uma bênção e eu convido vocês. E à noite, o pastor Marcos Soares estará com um culto especial, né, que é onde os diáconos estarão sendo ordenados, né, ou melhor, consagrados. A ordenação é só pastoral, desculpa, mas consagrados, né, separados para o diaconato. E eu estarei lá com os irmãos acompanhando, prestigiando. Então fica aí também o convite do pastor à igreja. Amém, meus irmãos? Eu quero orar agradecendo a Deus pela sua vida e pedindo a Deus que o Senhor prospere seu caminho. Vamos orar todos juntos, pedindo a Deus, quando você separa a sua oferta. Senhor nosso Deus, nós nesse momento estamos separando, ó Pai, oferta de gratidão, estamos separando algo aqui que é para ser entregue na tua casa. Que o Senhor venha abençoar, multiplicar, Senhor, na vida de cada irmão, de cada irmã, para que nada falte, Pai. Muito obrigado por sermos participantes também dessa obra, desse momento, e que a sua igreja continue sendo próspera, abençoada, Pai, em todos os sentidos. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé da bênção apostólica? Aí após a bênção apostólica, os irmãos podem deixar aqui no gasofilácio sua contribuição. Amém? Em nome de Jesus. Vamos receber? Você que está em casa, receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a plena comunhão, a doce consolação do Espírito Santo, seja com esta igreja e com ela permaneça para todos sempre. Vamos dizer todos, a paz do Senhor, amém. Deus abençoe. Glória a Deus.